É isso aí, pessoal, estamos começando mais um Sala de Visitas desta noite de segunda-feira. A minha convidada desta noite é a Tatiana de Oliveira. Eu vou chamá-la aqui rapidinho. Editora-chefe, uma grande jornalista do Band News TV, né? Vamos enviar o aviãozinho para ela, para que ela possa entrar aqui na nossa live. Lembrando que a live ela vai ficar salva também aqui no GTV e também estará no YouTube Thiago Comunicador. Tatiana chegou. Para. E a nossa convidada vai entrar em ação. Vamos lá. Vamos aguardar. Opa, como vai? Oi, Thiago, tudo bem? Bom, primeiramente a gente tem um cuidado, né, para saber se o som tá bom, se a imagem tá boa. Tá tudo bom para você? Tá Tá tudo perceptível? ótimo. Pra mim tá ótimo. Ok. Uma curiosidade. Primeira live ou já fez algumas lives? É a segunda live. Segunda. Porém, é uma alegria tê-la aqui na live. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, obrigada a você, Thiago, de ter me convidado. Muito legal participar do Sala de Visita. Bom, como se trata da segunda live, né? Essa a live aqui, o foco é carreira. Essa é a pauta principal e muita gente tem curiosidade de saber, né? Como é que você ingressou na carreira do jornalismo? E a pergunta que eu tenho, já fazendo o gancho, é o que motivou a seguir essa profissão? Então, lá atrás, quando eu estava no colégio, eu sempre procurei uma profissão que não tivesse muita rotina, que fosse algo bem dinâmico. Então, acho que eu me encaixei bem no jornalismo, assim, que é uma coisa. Cada dia tem uma notícia diferente, às vezes você faz um roteiro e acontece uma notícia, né, que ninguém está esperando. Então, eu acho que essa coisa da rotina, da adrenalina do ao vivo foi o que mais me motivou. Perfeito. E tudo é movido pelo desafio. Quais foram os desafios? Acho que o principal desafio, né, foi, primeiro, assim, focar qual área que eu queria seguir. Então, eu sempre quis seguir a área, né, de política, de jornalismo político, mas apareceu a oportunidade no início de seguir na parte do esporte. Então, eu comecei na TV Bandeirantes como estagiária de esporte, lá em 2009, ainda era a época de fita, revelando a idade aí. E... Mas eu sempre quis TV e sabia que eu queria essa parte de política, né? Então, eu comecei na parte de esporte, e fui direcionando a minha carreira para a parte de política. Daí depois eu fui contratada no Jornal da Band como produtora, depois virei editora no Jornal da Noite. Então sempre fui nesse degrau, assim, né? Subindo um degrau por vez, até chegar hoje no Band News, que é muito legal. É o maior desafio, essa parte, o hard news, né? Que é muito frenético, mas é bem legal, assim, é bem interessante. Bom, nada é fácil nessa vida. E houve algum momento que a desanimou ou sempre houve aquela certeza? Eu estou no caminho certo. Não, existem momentos, às vezes, que você para, né? Aquele plantãozinho 12 horas ali, que você fala, meu Deus, puxado. Mas eu acho que essa coisa do hard news sempre me motivou muito, o ao vivo, essa adrenalina do ao vivo é muito gostosa. Então, mesmo com os desafios, mesmo com essa coisa de às vezes você esbarrar em horas e horas de trabalho, que é bem puxado. Às vezes as pessoas acham, né, que é super glamuroso e não é bem assim. Tem essa parte que é bem puxada. Bom, eu quero saber também, né, como é a visão de trabalhar nos bastidores? Você sempre esteve nos bastidores ou já teve algum momento em frente às câmeras? Né? Eu sempre estive nos bastidores e é muito legal por passar por diversas áreas, assim. Então, desde a produção, marcar entrevistado, pensar, assim, né, numa matéria, o que compõe uma matéria, porque as pessoas só veem, né, o material pronto ali. Então, essa parte da produção é muito legal também, de você pensar em tudo, assim, desde a edição. Então, essa parte do bastidores é bem completa, né? Você tem essa edição que você pensa em como encaixar melhor a sonora, você tem o tempo certinho que o editor-chefe te pede.
Então, esse bastidor é bem legal, assim. É uma visão também que associa o sincronismo, né? Um trabalho de equipe, todos ali juntos também, né? Né? O jornalismo é um trabalho de equipe. E olha, não é puxando o saco da minha equipe, mas eu tenho uma equipe muito maravilhosa, que a gente faz ali um hard news suado, dia a dia, todo mundo. E é isso, é uma engrenagem, né? Então, assim, desde a pauta até a produção, o pessoal da edição, tudo tem que funcionar para colocar no ar, para a roda girar. Não tem como a Camila Ancona aí também, a parte dessa equipe maravilhosa que eu te falei, Um viu? abraço. Bom, e também tem aquela visão também do ser detalhista, envolve também esse aspecto? Eu acho que o detalhe, né, os detalhes fazem toda a diferença. Então, acho que mesmo no hard news, essa coisa de notícia, essa correria toda, eu acho que é importante você sempre ficar atento aos detalhes, ainda mais no jornalismo. Se você deixa escapar um detalhe, isso pode virar uma pauta futura, pode ser o detalhe de uma notícia muito importante. Então, acho que os detalhes fazem muita diferença também. Bom, e quais desses detalhes que você pode assim pontuar para a gente que marcou a sua carreira? Eu acho que eu aprendi a ser uma pessoa muito organizada. Acho que no jornalismo, você tem que ser organizado. Porque senão, assim, é muita informação, é muita coisa, é um fluxo de notícias muito grande. Então, se você não for organizado num hard news, você acaba se perdendo. Então, acho que esse é um detalhe muito importante, assim, ter uma organização, pensar num roteiro, sabe? Ter um foco, porque senão você acaba se atrapalhando. Hoje em dia também tem um leque muito grande de áreas, de veículos. Então, eu acho que é isso. Você ter uma organização, você ser uma pessoa focada, eu acho que isso é muito importante. Bom, olha só, tem aqui uma pergunta. Eu gostaria que a galera também enviasse para o balãozinho, que fica muito mais fácil, que como a Pois câmera é. está bem distante de mim, eu tenho que Quer que eu veja chegar aqui, ó? bem mais próximo. Olha só, tem uma pergunta que fala sobre como é que funciona o processo de pauta, de escolher. Quais são as principais guias? Deixa eu ver quem está. Então, como É no o Band News. Elis. Ah, bonitinha. Como no Hard News, né? Essa coisa muito frenética, sempre muito dinâmica, a gente sempre, na hora de escolher pautas para fazer as entrevistas, tudo, a gente tenta pegar a notícia principal, assim. Então, sempre pegar um gancho, não deixar o noticiário frio. Então, essa escolha, essa hora que a gente faz na pauta, né? No Band News, a gente não tem um pauteiro. Então, até falo que todo mundo dá sugestão, traz ideias, e eu acho muito importante isso, você ouvir todos os lados, até para diversificar as pautas, focar sempre no noticiário, mas assim, ouvir todos os lados. Então, na hora de escolher uma pauta, a gente pensa sempre no principal, no destaque, de trazer os dois lados, não só aquela visão assim, né, só de um fato. Então, são esses pontos que a gente te leva em consideração na hora de escolher uma entrevista. Bom, agora ficou aqui melhor. Vamos lá. Hum. Pergunta, olha só. Qual foi o seu maior desafio como jornalista? Olha, um desafio bem grande que eu tive foi quando eu era estagiária, era de estagiária do esporte ainda, e teve aquela tragédia em São Luís do Paraitinga, faz bastante tempo, e me pediram para organizar um jogo beneficente do Neto, do jogador Neto. E foi uma loucura, assim, foi um desafio, porque eu tive que pensar nessa produção toda, né? Era em outra cidade, o jogo foi feito em Taubaté, porque, né, não tinha condições de ser em São Luís do Paraitinga. Então, assim, foi um desafio enorme na época e muito legal também, porque é isso, eu tive que pensar em todos os detalhes, desde como levar, sei lá, que as pessoas iam beber na hora da matéria, até no jogo, sabe? Na logística do jogo. Tem que fazer uniforme para quem? Tem que pensar na câmera. Então, assim, eu acho que esse foi um desafio muito grande para mim. E um outro desafio que foi algo assim bem pesado foi quando teve a morte do Boixá. Fazer aquele jornal foi Nossa. muito difícil.
porque o Boechat, até respondendo uma pergunta do Rica Lucci, o Boechat é um cara que eu me espelhava muito, enfim, eu e inúmeros jornalistas, e aquele dia para mim foi muito difícil, fazer um jornal inteiro de um cara que eu fui produtora dele, então foi assim, foi um desafio muito grande. Vamos lá, olha só. Tem aqui uma galera mandando perguntas também. Carol, vamos lá. Deixa eu ver. Qual foi a cobertura que você mais gostou de fazer? Nossa, tem bastante. Eu gostei bastante de fazer quando aqueles mineradores do Chile foram resgatados. Foi uma cobertura muito intensa, que a gente ficava dia após dia. Na época eu era assistente de internacional do Jornal da Band. E foi uma cobertura muito emocionante, porque a gente torceu ali por cada pessoa, sabe? Cada um que era resgatado. Então foi uma cobertura muito legal. E as eleições para mim, nossa, eu piro em cada eleição. É uma adrenalina muito grande, aquela coisa da apuração, né? E aí, vai sair o resultado. Então, nossa, eleição para mim, falou em eleição, eu tô já vibrando. Bom, vamos lá. Isso que é bom, né? A galera tá bem participando aqui, então ajuda É, bastante. E mandando aqui para as desenrolar aqui a conversa. perguntas. Deixa eu ver aqui. Eu achei uma pergunta muito boa. Aqui achei. O que que você pensa, né? O que que você acha de uma mulher na chefia, com um papel importante, né, de outras mulheres também, né? A pergunta está envolvendo aí a importância da mulher do jornalismo, né? Sim, eu acho muito importante. Inclusive, agora o Band News, pela primeira vez em 20 anos, tem a Rosângela Lara, que é a nossa diretora. Eu estou como editora-chefe do canal. E tem a Silvia Rebelo, que está como produtora-chefe. Então, assim, pela primeira vez, a gente tem tantas mulheres em cargos de chefia no Band News. Eu acho que isso é muito importante, é um desafio enorme para a gente. E eu acho que é isso. Eu acho que é um papel muito. É uma luta diária, assim, né? Ainda mais na televisão, que às vezes as pessoas podem entender errado. Então, acho que é uma luta diária e eu acho muito importante incentivar outras mulheres, incentivar outras pessoas, assim, falar: olha, vai dar certo, segue firme que vai dar. Então, acho que é muito importante isso hoje. Bom, a Pietra, ela fez uma pergunta: qual é a maior dificuldade de conduzir uma redação? Quais são? Nossa, bastante coisa, né? Eu acho que a maior dificuldade é que ainda mais no hard news, né, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E você tá numa redação, então é uma loucura. Um fala dali, outro aqui, a notícia tá acontecendo, e às vezes você tá escrevendo um texto, e jura, é muito engraçado. Às vezes você tá lá escrevendo um texto, e alguém te para, e aí te pergunta uma coisa. Daí você volta pro texto, e alguém te para de novo. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade, essa concentração em vários tópicos ao mesmo tempo. Então, assim, é muito frenético. Acho que essa concentração é fundamental. E esse foco, mas às vezes é difícil. Juro pra você. Às vezes você tá lá pensando em 1000 coisas, alguém te para e pergunta outras 100 coisas. Mas a gente sempre acha um tempo de atender todo mundo, conversar com todo mundo, que até volta naquilo que a gente conversou no começo, da importância da equipe. É muito importante todo mundo, né, se sentir parte da equipe e todo mundo junto nesse hard news diário que tá pegando fogo, né? Bom, Pedro tem uma curiosidade de saber como é que foi a sua mudança do esporte ao hard news. Nossa, foi bem legal, que era na eu mudei logo no fim da Copa do Mundo da África do Sul, porque eu já sabia que eu queria ir para essa parte de política, apesar de gostar bastante de futebol. E então eu fui me adaptando, porque no futebol, não sei, me corrija aí, Pedro, se eu estiver errada, mas eu me preocupava muito com a escalação, com as notícias dos times. Então, assim, na época eu lembro que eu sabia a escalação de vários times, de quem estava onde na tabela. E eu passei direto para a parte do internacional. Então,
o foco mudou, né? O foco era outro. Era uma preocupação já de entender os conflitos em cada país, qual era a dificuldade das relações internacionais em determinada região. Então, acho que para mim essa foi a maior dificuldade, entender, às vezes, na hora de escrever um texto, o que está rolando em determinado país, a política daquela região específica. Então, acho que essa foi a maior dificuldade. Mas ainda sinto ali, tem um amor ali pelo esporte. Bom, já uma pergunta já minha, muitos talvez não tenham a dimensão, né? Mas qual é a responsabilidade de ser uma editora-chefe? Existe um peso? Eu acho que existe. Eu acho que, assim, no cargo atual que eu estou, eu acho que você tem que sempre ficar muito atenta nas coisas que você fala, do jeito que você pede as coisas, para todo mundo ter uma interpretação clara e conseguir entregar o trabalho que você está esperando. Principalmente assim, hoje eu sou responsável pelo conteúdo do canal, então eu preciso sempre pensar em como que eu vou pedir isso para as pessoas da forma mais clara. Quero também entender o lado de todo mundo, sabe? Tentar conciliar. Uhum. Então tá, você está com dificuldade nesse texto, vamos tentar conversar aqui. Eu sei que às vezes no Band News é muito corrido, né? Porque é um canal 24 horas. Mas eu acho que eu sempre tento dar essa atenção para todo mundo, sabe? Todo mundo trazer um pouco a redação assim de uma forma mais humana, sabe? Não só, vamos escrever textos e textos. Não, tentar trazer que cada profissional, antes de tudo, né, um ser humano, uma pessoa. Então eu sempre tento trazer um lado mais humano assim para a redação, não ser tanto uma coisa tão frenética. Bom, eu acho que talvez você até respondeu o que eu iria perguntar, mas talvez vá até reforçar. Quais são os Claro. pontos importantes também que ajudam no crescimento na sua profissão, na função que você tem hoje? Eu sempre tento conversar bastante com as pessoas. Às vezes é bem corrido, mas eu tento parar assim, você está com dificuldade em tal coisa, talvez eu não consiga te responder agora, mas daqui a pouco vamos conversar para a gente tentar resolver isso. Eu tento ouvir muito as ideias das pessoas para você não ficar tão longe, sabe assim, da realidade. Eu não quero ter uma coisa assim, não, hoje eu sou a chefe, você fica ali, um distanciamento. Não, eu valorizo muito a equipe, assim. Então, eu acho que é muito importante essa troca, compartilhar essas ideias, esses pensamentos, as dificuldades, sabe? Dificuldade, assim, desde dificuldade operacional, quanto dificuldade se você tiver com alguma coisa de texto, vamos tentar resolver, vamos juntos. Então, eu sempre bato muito nessa tecla da equipe, de tentar resolver juntos. Às vezes a gente não consegue tanto, mas a gente tenta, a gente tá ali firme e mostrar que cada um faz parte do Band News. Enfim, acalmar os ânimos, podemos dizer assim. Eu acho que é uma coisa muito conciliadora também, muito. Cada cargo assim tem sua dificuldade. Às vezes o pessoal da produção esbarra assim, poxa, o entrevistado desmarcou, e agora? Como é que a gente acha outro? Então, assim, tem inúmeras coisas que podem acontecer de última hora num canal 24 horas. Então, acho que essa é uma dificuldade grande, assim, de você organizar tudo e falar, não, vamos lá, vamos todo mundo, cada um com a sua função, mas sempre vamos juntos. Bom, já a pergunta aqui na galera é o seguinte: quais são as três características mais importantes que um jornalista precisa ter? Ou mais de três, ou várias, né? São várias. Eu acho que, primeiro, a verdade, né? Assim, a credibilidade, né? É muito importante. Hoje em dia, eu vi aqui que o Luca Coelho comentou do combate às fake news. Hoje em dia tem uma enxurrada, né, de fake news, então eu acho que o jornalista, ele sempre tem que checar. Parece óbvio, né? Mas hoje em dia a informação, ela tá tão fácil, o acesso é tão instantâneo, assim, e as pessoas às vezes esquecem de checar a informação. Então, eu acho que, assim, checar em órgãos oficiais, checar em sites confiáveis, não só a informação que você recebe, sei lá, desde o WhatsApp, até por outras redes sociais. Então, eu acho que esse foco de manter a sua credibilidade e checar e só dar a notícia quando você tiver certeza.
É importante também, o que eu até já comentei, para o jornalista ser bem organizado, esse fluxo de informação, essa coisa assim, é muito rápida. Então, você recebe uma informação no celular, você já está vendo outra na TV. Então, acho que você precisa se organizar. E acho importante também você manter essas parcerias, manter essa coisa de um ajudar o outro, o coleguismo, porque é isso, não tem como você fazer um jornalismo sem ter uma equipe, assim, é um trabalho muito com equipe. Bom, você citou alguns detalhes sobre mídia digital, né? E eu gostaria de saber também, o jornalismo online, através dessas mídias digitais, é uma revolução para o mercado de trabalho? Sim, cada vez mais a gente tem ferramentas que auxiliam a gente no dia a dia, na hora tanto dessa checagem dessas notícias, né? Quanto esse fluxo de informações. Então, eu acho que as redes sociais estão aí para contribuir com a gente. É uma coisa que a gente tem ficado cada vez mais no digital. E acho muito importante, tanto no combate das fake news, quanto para receber, né, esse fluxo de informação. Eu acho muito importante essa informação instantânea. E fora que você atinge mais gente, né, esse compartilhamento de informação. Então, é bastante interessante. Bom, você citou pandemia e a gente vive aí numa onda do negacionismo. O jornalismo está conseguindo combater, no seu ponto de vista? Eu acho que sim. Até lá no Band News a gente sempre traz fatos, né? O jornalista trabalha muito com a informação, com fatos. Então a gente sempre, num jornal assim que é tão pesado, né? Porque é um canal 24 horas, então a gente recebe muitas informações, o número de mortos é o número que subiu, gente internada, então a gente também tenta trazer a informação, né? O fato, apresentar o fato, e também tenta não deixar o jornal tão pesado, porque, né, às vezes você só escuta o tempo inteiro muita notícia pesada, então a gente tenta fazer uma estratégia assim de colocar umas notícias mais, né, esperançosas também, que aquecem um pouco o coração. Então eu acho que é isso, o jornalista trabalha com fatos, com informações e dados. Agora essa outra parte não tem como, né? Bom, aqui já tem um momento curiosidade da Carol. Ela diz o seguinte: Blake News, na hora de ir embora, é alegria ou pânico? Ah, eu gosto de um breaking news, viu? Como eu falei, acho que essa adrenalina do ao vivo, para mim, é algo que me move muito. Notícia urgente, não tenho medo de notícia, saiu breaking news, vamos para cima e vamos, assim, cobrir com credibilidade, da melhor forma. Então, para mim, assim, breaking news, espero que eu dê antes que todas as concorrentes. É isso que eu penso do breaking news. Muito bom. O Marcelo aqui está perguntando o que você acha a respeito da CPI da pandemia, né? O verdadeiro BBB político, né? Tá animado. Aliás, amanhã tem depoimento da CPI. Já liguei lá no Band News, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que é importante a gente acompanhar essa comissão. Espero que não termine em pizza, né? A gente espera que os trabalhos andem e que as pessoas sejam realmente investigadas. Então, eu acho que é importante investigar esse trabalho que foi feito durante a pandemia, como é que os nossos representantes se comportaram. E espero que eles cheguem a algum resultado, que não seja algo que seja em vão. Bom, vamos lá. Aqui, né, envolve a pergunta que você já respondeu também, mas eu vou fazer uma Claro. colagem. Vamos intercalar. O que você sente a respeito das eleições, né? Mas aí, aproveitando o gancho, o que você espera também das próximas eleições, ou seja, ano que vem? Acredito que as próximas eleições vão ser bem animadas, né? Tô pensando aqui como falar, que vai ter tanto presidencial quanto estadual aqui em São Paulo. Acho que no cenário nacional, né? Vamos ver os candidatos, se teremos o Lula mesmo como candidato, o Bolsonaro. Eu espero que não seja tanto essa polarização, que eu acho que é difícil, mas espero que não seja essa coisa tão, ou você é de direita, ou você é... Não, e espero que tenha mais diálogo.
porque o que a gente percebeu muito nas outras eleições, muita gente compartilhando fake news, recebendo informação de WhatsApp e já repassando. Então, para 2022, espero que a galera esteja mais consciente, cheque as notícias antes de sair compartilhando, porque eu tenho a sensação, às vezes, que todo mundo quer dar um pitaco político, então tem que se informar bem antes de compartilhar. Em termos políticos, né, espero que tenha um debate de alto nível, vamos ver se isso é possível, e que a gente consiga fazer uma cobertura completa, assim, trazendo a apuração. É muito legal. Os meus estagiários, eu acho que eles ainda não cobriram eleição. Acho que o ano que vem para eles também vai ser bem interessante. Porque para mim, nossa, as eleições, eu fico assim no auge com elas. É muito legal cobrir, acompanhar, fazer parte da história. Então, eu acho que as eleições do ano que vem vão ser bem animadas. Bom, vamos aguardar. Existe alguma diferença entre o jornalismo brasileiro e os outros jornalismos de outros países também? Você tem alguma percepção? Acho que tem, né? Bastante coisa, assim, bastante diferenças. Eu vejo principalmente pela equipe de Inter, que elas têm acesso a várias agências. Lá no Band News a gente tem, se eu não me engano, umas 5, 6 agências que são parceiras nossas, que cobrem América Latina, cobrem Estados Unidos. Então, eu acho que Você está falando só para ter ideia de eleição especificamente ou de modo geral, assim, essas outras mídias? Em modo geral, né? Eu vejo que lá, principalmente nos Estados Unidos, tem uma diversidade maior em termos de apresentadores. E eu acho que, assim, o cenário, eles investem bastante no cenário, cada vez mais essa interatividade. Então, é algo que a gente também está indo atrás, assim, ter cada vez mais interatividade, conversar cada vez mais com as pessoas nas redes, ouvir o lado bastante na internet também. Bom, a Carol está aqui fazendo uma pergunta. Existe entrevistado ruim ou apresentador que não é bom quando a entrevista não rende? Ela botou ali, aspas, polêmica. Polêmica, Carol. Polêmica. Eu acho que assim, não é que o entrevistado seja ruim, às vezes a pessoa não se sente confortável em dar uma entrevista. Então, acho que vai muito do apresentador também, tentar deixar a pessoa mais confortável possível. Depende muito do tema, né? Também, às vezes é uma entrevista mais assim, para ser ácida. Então, eu acho que não existe assim um entrevistado ruim. Eu acho que é mais do apresentador tentar conduzir a entrevista. Enfim, tentando sair dessa pergunta aí da Carol. Eu creio que também existe uma coisa de flexibilidade de ambas partes também, né? O que faz render também. Sim, acho que é esse diálogo, essa troca é muito importante. E daí você vai pegando um tema e vai destrinchando. E a gente sempre tenta passar, né, as entrevistas com uma certa antecedência, assim, para a pessoa conseguir se preparar e fazer render mais a entrevista. Acho que é muito legal essa interação nas redes, quando as pessoas mandam perguntas, porque daí faz render mais também. Eu acho isso muito importante. Bom, inclusive está chegando mais perguntas aqui. Vamos lá. Como escolher qual é a notícia mais importante para dar mais enfoque no jornal? Ok. Eu acho que a gente sempre tenta pensar no que mais impacta, assim, né? Então, por exemplo, agora, claro, a gente está fazendo uma cobertura extensa da CPI, que é algo que os olhos de todo mundo estão voltados para isso. Então, acho que a gente sempre tenta pensar no que é mais relevante, no que vai impactar, sempre com muito cuidado de como que vai trazer essa notícia, até retomando o que eu tinha falado, fatos, vamos destacar os fatos, os números, sabe, sem juízo de valor. Então, a gente sempre pensa em quais notícias são importantes naquela hora, para conseguir passar com clareza e transparência para quem está assistindo, porque também não adianta nada, né? Às vezes é uma notícia que é super importante, mas é uma notícia muito complexa, e daí se você não consegue explicar
casa, ou se você nem conseguiu entender, daí fica muito difícil. Então a gente sempre tenta pensar nisso. Ah, qual que é uma notícia importante, o destaque? Ah, agora o foco está na CPI da pandemia, que é uma comissão longa. Então vamos destacar os principais pontos, tanto de economia quanto na parte da saúde, e trazer isso da forma mais clara para quem está assistindo. No caso, então, nada mais é que fazer uma peneira, né? Filtrar, no caso. Porque as comissões têm durado, sei lá, umas 8 horas, 9 horas. Então a pessoa às vezes não tem esse tempo todo para acompanhar. Então eu acho que quando a gente, eu tô falando, né, no caso da CPI da pandemia, quando a gente escolhe essas notícias, a gente tenta pegar o enfoque principal. E até mesmo essas coisas. Ah, tal senador brigou com outro senador, esquentou o clima. Pô, a pessoa vai saber, ela vai olhar ali naquela hora do jornal, depois da comissão, e vai falar, nossa, teve isso na comissão também. Ela não precisa assistir, ver às 9 horas para saber o que é de importante se ela não conseguiu ver. Eu tô vendo aqui que teve um comentário Sim, fica à vontade. Ah, desculpa, eu já vou lendo. Não, fica à vontade. Tem um comentário aqui da Carol, eu concordo com ela. A maior diferença entre a mídia brasileira e a americana é que nos Estados Unidos eles se posicionam mais politicamente. Acho que aqui não tem essa posição tão clara. E também, concluindo aqui a linha de raciocínio, envolve também a diferença também entre o acontecimento e o fato, né? Sim. É, e eu acho que é isso. A gente sempre tem que fazer essa cobertura dos fatos e a pessoa que está em casa, ela tem essa reflexão para ver e tirar a própria conclusão. Assim, eu acho que a gente traz né, os fatos e a pessoa tira a sua conclusão. Aqui no Brasil eu não vejo que a gente coloque tanto a nossa opinião assim. Bom, e o que você pensa também a respeito? Porque às vezes, assim, o jornalista vai lá, faz uma bela matéria, mas a pessoa só se atenta ao título. Isso meio que é complicado também para quem produz a matéria. Eu acho que na nossa função, do nosso lado, eu acho que a gente sempre tem que trazer a matéria de forma mais completa, dentro do prazo, né? Do jeito que eu te falei. Como é um hard news, é muito corrido. E eu espero que as pessoas se aprofundem cada vez mais, né, nas notícias, não leiam apenas só a manchete, porque às vezes é complicado, né? Você só bate o olho ali na manchete ou só escuta uma parte da escalada. Então, para você estar bem informado, é interessante você ler a notícia, né? Tentar entender, tirar suas dúvidas. Ainda mais hoje em dia que tem muita coisa acontecendo, muita informação que a gente tem na pandemia, na política. Então, eu acho interessante sempre ler além da manchete ou escutar além da escalada, né? Que senão você tem aquela sensação superficial, né? Bom, e com a chegada da pandemia foi uma surpresa para todo mundo. E o que mudou na sua rotina? Então, no meio da pandemia eu tive um filho. Olha, Olha que loucura. Então, aí já mudou, né, bastante. No último mês de gravidez, eu fui trabalhar em casa, né, no home office. Daí eu tive meu filho, cumpri a licença em casa e voltei presencialmente, ainda com a pandemia rolando. Eu sempre tento tomar os cuidados, assim, de lavar mais a mão, né, com frequência, sempre de máscara. Quando eu chego em casa, eu tento trocar a roupa, tomo um banho. E a gente tá, assim, lá no Band News a gente fez como é que fala? Uma medida. Uma parte da redação tá de casa, outra parte da redação tá numa outra redação, para tentar fazer um distanciamento um social. rodízio? É, não chega a ser um rodízio porque assim, as pessoas vão todo dia, né? Todo mundo Ah, trabalha sim. presencialmente, mas fica uma parte numa sala, uma parte na outra. Então, eu acho que para mim a maior dificuldade foi no meio disso tudo, né? Você ainda com um neném voltar a trabalhar presencialmente, mas eu acho que você tomando os cuidados necessários, né? A gente higieniza toda a estação, que era uma coisa que antes eu até já limpava a minha estação de trabalho antes, né? O fone e tudo. Mas eu acho que hoje em dia você limpa mais vezes, você tenta, né, troca máscara, enfim.
Bom, mais uma pergunta aqui. Você acredita que o futuro do jornalismo vai ser nas redes sociais? Acho que vai ser um complemento, sabia? Acho que vai ser tanto as redes quanto a TV. Eu acho que elas vão andar juntas, assim. Então, talvez de uma outra forma, talvez no YouTube, ou até no Instagram, como a gente está falando aqui agora. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que esse é um desafio, né, da TV, trazer um jeito cada vez mais de atrair as pessoas, talvez ir mais conversar com quem está nas redes. Porque é isso, hoje em dia está todo mundo no celular ali, conversando, recebendo informação. Então, eu acredito que elas, tanto a TV quanto quem está nas redes sociais, o caminho seja que elas andem juntas. Ou seja, uma convergência, né? Hoje a tela é a tela do celular. Pode ser, talvez essa troca, né, de informações. Então, acho que a TV também, né, já está se adaptando. A gente já está com o aplicativo também do Band News, cada vez mais se aprimorando. Então, acho que tem essa conversa, tanto quem está nas redes quanto quem está na TV, acho que tem esse equilíbrio. Bom, e o jornalista também tem que se adequar também, né? Se ele não for multimídia, ele perde o espaço dele? Eu acho que hoje em dia você tem que ser assim, multimídia, multitarefa, multitudo, porque lá, nossa, principalmente num canal hard news, assim, você faz um pouco de tudo, você se vira, você aprende a se virar. Então, antes, sei lá, um repórter ia para a rua com câmera, com assistente de luz, com assistente de áudio, com não sei o quê. Hoje em dia, não. O repórter já sai ali com o celular, com o ring light dele, já se vira. Então, eu acho que. E daí volta, já sabe editar a matéria, já faz tudo. Então, eu acho que até retomando aquela pergunta que você falou da importância, características que o jornalista tem que ter, eu acho que ele tem que ser hoje em dia multitarefa, multimídia, multitudo, porque tá animado. Vamos lá. Vamos lá, mais uma pergunta aqui da galera. Todo jornalista de sucesso precisa passar pela madrugada? Ah, não necessariamente. Eu já trabalhei na madrugada, trabalhei 1 ano e meio na madrugada, foi bem animado. É um desafio também. Né? Eu ainda mais, eu sou uma pessoa super diurna, para mim foi um desafio grande também trabalhar na madrugada. A Isabela Tacá, que tá aí assistindo a gente, trabalhou comigo, era minha dupla, assim, eu amava trabalhar com ela. Ela deixava as minhas madrugadas melhores. Sem contar que a gente pedia pizza para comer, né, para tentar aliviar um pouco. Pizza na madrugada, né? Combinação maravilhosa. Mas a gente tem uma equipe menor na madrugada. Então, cai naquele assunto da multitarefa. Então, a Isabela é apresentadora, mas ela também me ajudava a editar. Eu estava no fechamento do Jornal da Madrugada, mas também estava ali produzindo. Então, você vai fazendo um pouquinho de tudo. E era bem legal essa parte da madrugada também. Mas acho que não precisa passar todo mundo, não, né? E aqui ela tá frisando aqui, ó, parceira da madrugada. Bonitinha. Não, hoje eu saí da madrugada, hoje eu já tô num horário, né, das 11 às 7, já fica um horário mais acessível, assim. Bom, fala um pouquinho também, né, como é que eu posso dizer, essa alegria, né, que todo profissional sente também trabalhar na Band, né, que é um grupo muito bem respeitado. O que se deve a esse sucesso também? Ah, a Band, pra mim, ela sempre me acolheu muito bem, desde quando eu era estagiária, lá em 2009, sempre me deu, assim, muita oportunidade. Então, tanto a equipe comigo, em todas as produções que eu passei, em todos os lugares, sempre foi muito receptiva. Eu acho que lá na Band a gente tem sei lá, um sentimento muito forte e a gente preza muito por esse trabalho em equipe. Então, eu tenho, realmente, não é porque eu estou falando aqui com você, mas eu tenho muito orgulho de trabalhar lá na Bandeirantes. Eles sempre me apoiaram, sabe, apresentava ideia, olha, estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? Às vezes as ideias não viravam, às vezes sim, não, faz aí,
tenta e vamos lá. E então sempre funcionou, sempre foi uma emissora que me acolheu muito bem. E acho que a Band, assim, funciona muito, tem muito, como é que fala? Acho que dá muito suporte, sabe? Para você crescer, para você ter uma... Ela incentiva muito quem está começando. Então, eu acho que, assim, até falo para os meus estagiários isso aproveitem que você está aqui no Band News, sabe? Aprende muito, aqui tem muito caminho para você trilhar. E eu sempre também tento retribuir isso agora, né? No cargo que eu tô, sempre tentando ajudar quem está chegando, as próximas gerações. Então, eu acho que, assim, a Band, para mim, sempre me acolheu muito bem. Bom, e você falou sobre acolhimento, eu gostaria também de saber o que o Grupo Bandeirantes representa, né, para o jornalismo. Nossa, eu acho que muita coisa, né? Acho que a Band, principalmente em eleição, né, que foi a parte que eu falei que eu mais gosto, né, de fazer, eu acho que a Band tem uma relevância enorme. Primeiro debate, inclusive, dos candidatos à tradição é fazer na Bandeirantes. Tem o Canal Livre, que agora também passa no Band News, antes, passa domingo, né, no Band News às 8, que é um canal que é um programa muito interessante, assim, né, que sempre tenta trazer um debate amplo de alguma notícia, assim, da semana. Então, eu acho que a Band tem um espaço, assim, bem relevante no cenário nacional e tem muito a crescer ainda, até nessa parte de digital que a gente conversou. Bom, você tocou em crescimento e eu gostaria também de saber que envolve também o seu lado profissional e pessoal. Como é que você Ah, avalia a sua evolução? nossa, menino, foi. Eu acho que, ó, eu lembro quando eu cheguei, assim, na Band, né, que na época era fita, falei, caraca, tem bastante coisa aqui para aprender. Eu acho que em cada produção que eu estive, eu tentei pegar o melhor, assim, então tentar aprender às vezes nem era uma coisa que eu ia usar no futuro, assim, mas eu aprendia, então eu sempre tentei me interessar por tudo, sabe? Até para ver o que eu gostava. Então eu sempre gostei bastante de produção, mas daí depois da fita a gente passou para um outro programa, né, que agora que é o Ardome. Então comecei a editar e fui pro Ardome e falei, não, deixa eu ver como que funciona a edição. E eu me apaixonei, assim, pela edição. É muito legal você pegar uma matéria bruta, pensar em como é que você vai fazer a matéria, do jeito que você vai cobrir, fechar o texto com o repórter. Então, assim, eu sempre fui muito atrás para ver o que eu gostava. Tentava focar nessa parte de jornalismo político que eu já sabia que eu queria, mas eu também queria aprender um pouco do jornalismo internacional, né, que apareceu essa oportunidade, do jornalismo esportivo. Então, eu acho que essa coisa de sempre tentar aprender um pouco, acho que foi me tornando uma profissional, assim, muito multitarefas. E hoje eu acho que é legal que, sei lá, eu consigo entender como funciona, sabe? Desde da dificuldade que o estagiário tem, até quando um outro editor precisa de algum auxílio, assim. Então, acho que foi importante essa evolução e conhecer essas diversas áreas para ter esse suporte hoje, para dar esse auxílio, né, quando ele é solicitado. Bom, vamos lá. Eu vi aqui uma pergunta ainda sobre pandemia. Olha só, o Gabriel ele fez uma pergunta: quais são os maiores desafios pós-pandemia? Eu acho que no termo da nossa rotina, né, a gente ainda continua limpando todas as estações de trabalho, né, com a máscara, obviamente, mas eu acho que para quem está mais na rua, sabe, assim, para repórter, fazer a cobertura de uma CPI é difícil, evitar essas aglomerações ainda, né, é uma coisa difícil. Então, ontem o pessoal foi cobrir lá no Rio de Janeiro as manifestações. Para eles, eu acho que é um desafio muito grande você cobrir essa aglomeração toda e tentar se manter seguro. Acho que na parte jornalística, a gente está cada vez mais fazendo entrevista por Skype, que é um recurso que antes a gente até usava, mas agora virou assim, essencial. Sabe, essa coisa, arruma a câmera, tentar pegar uma imagem boa.
e conseguir fazer ampliar esse leque de entrevistas. Eu acho que esse desafio para a gente foi fundamental, assim, foi muito importante. Bom, você falou do Skype aqui, eu gostaria também de fazer até uma conexão. É meio estranho, porque eu tenho a visão que a pauta funciona quando se está ali naquele momento, né, do ato ali, o tete a tete. Fica meio frio. Trava. Peraí, desculpa, travou a gente falando disso, Consegue me inclusive. ouvir? Agora eu consigo. Eu só ouvi a pauta. Que Enfim, engraçado, né? enfim, Eu não ouvi quando a sua o pergunta. curioso, quando a gente, por exemplo, você consegue me ouvir? Não sei, pode falar. Ok. Então, o curioso da pauta, né? Ela perde meio que aquela linha do raciocínio. Poxa, tô aqui tete a tete com a pessoa. Isso meio que deixa fria a reportagem ou tem que se virar? Eu acho que a gente vai aprendendo a se virar, né, nesse novo formato. Acho que por um lado também você consegue ampliar esse leque de entrevistados, né, por Skype, que daí você não tem essa necessidade de, eu só faço a entrevista se você estiver aqui em São Paulo em determinado horário, por exemplo. Mas eu acho que a gente está se virando bem, assim, sabe, de conseguir fazer boas entrevistas, pressionar às vezes um entrevistado para determinada resposta. Então, acho que a gente está conseguindo cumprir bem assim, esse papel com as entrevistas por Skype. Bom, aqui a pergunta do Lucas. Deixa eu ver. É Lucas, sim. Como lidar com as agressões a jornalistas que aumentaram nos últimos tempos, né? É, isso é lamentável, né? Não tem nem o que falar, é um absurdo que é isso. A gente está fazendo o nosso trabalho, querendo trazer cada vez mais os fatos, as coisas que acontecem. Foi aquilo que a gente conversou no início. A gente quer cada vez mais mostrar os fatos, mostrar a notícia. É inadmissível esse tipo de comportamento, de agredir jornalista. Isso não faz o menor sentido. Ainda mais que a gente está, né, fazendo o nosso trabalho, não demonstrando nenhum valor de juízo. É mostrar a notícia do jeito que ela está acontecendo. E daí a pessoa que está em casa, que, né, tire suas conclusões e opinião. Mas para mim isso é muito triste, assim, é muito lamentável você ainda ter esse tipo de notícia de gente agredindo o jornalista, né? É incabível. Bom, falta também entender também esse lado que é uma profissão, estamos ali para informar, porque a gente vê é agressão por agressão, né? Eu acho que qualquer tipo de agressão, né, é inadmissível. Acho que você perde a razão, não tem o menor sentido, ainda mais que a gente está trabalhando. Então, eu acho que é algo que tem que ser combatido com informação, com mostrar que houve agressão, que é um absurdo, assim, não tem como, não tem justificativa, né? Bom, você citou uma coisa que eu já ia perguntar, mas eu quero retornar aqui. Claro. Quais são as suas referências? Você citou lá no comecinho Boechat. Fala um pouquinho o que que você pôde aprender com essa figura, que é uma figura viva. Sim, Boixá foi muito bom trabalhar com ele. Eu trabalhei 4 anos como produtora, né, do Jornal da Band. Eu trabalhei com ele. Eu acho que ele sempre foi um cara assim que buscava essa coisa de credibilidade, de dar voz para outros públicos, né, para outras pessoas, não ouvir apenas vozes oficiais. Ele sempre teve um contato muito grande com o público. E eu acho que ele sempre foi uma pessoa muito acessível, sabe? De você conversar com ele, você talvez tirar uma dúvida. Eu acho que isso é uma coisa que eu tento levar para minha carreira, assim. Eu sempre tento ser uma pessoa muito acessível, tentar trocar ideia, trocar informações com as pessoas que estão na minha equipe, que têm alguma dúvida, querem falar comigo. E eu acho que também outra pessoa assim que me ajudou bastante nessa trajetória que eu tive contato foi o Boris Casoy, que eu trabalhei com ele na parte do Jornal da Noite, na parte política. Ele era um cara que, assim, ele falava, me questionava, sabe, assim, me instigava, do tipo, não, vamos lá, vamos sentar aqui, fala esse texto. Então, eu acho que ele sempre foi uma figura muito importante na hora
sabe assim, falar, não, vem cá, Tati, de ter essa paciência, de explicar. Eu acho que isso foi muito importante para mim, contribuiu muito para o meu crescimento profissional. Fora, assim, que tem pessoas, tem a tem uma profissional que chama Evan Sachi, que ela era repórter da Globo e ela era editora-chefe do Jornal da Noite. E ela foi, assim, muito importante para mim, dessa parte de ter paciência, de me passar valores do jornalismo, sabe? Calma, vamos manter sempre a credibilidade, por mais que tenha essa pressa. E a própria Rosângela Lara, que hoje é diretora do canal, sempre trabalhei com ela por muitos anos, até chegar onde a gente está agora. Sempre teve paciência para me ouvir, para me ajudar, para me auxiliar. Então, eu acho muito importante. É uma coisa que eu levo muito e que eu quero sempre dar como base para minha equipe. Bom, aqui a galera tá fazendo perguntas. A Carla diz o seguinte: como encarar um desafio de informar em uma eleição tão difícil como será em 2022? Carla, um beijo para você. A Carla também é uma profissional que já trabalhou lá com a gente no Band News. Abraços. É muito bom trabalhar com ela. Eu acho, eu até comentei, a gente conversou aqui um pouco antes sobre eleição. Acho que vai ser uma eleição bem animada. Espero que o diálogo seja maior dessa vez, de ambos os lados, que a gente consiga ter um debate de alto nível. E eu acho que é trazendo fatos, combatendo as fake news, que hoje em dia é muito fácil esse acesso às notícias, as pessoas compartilham a notícia assim muito rápidas. Então eu acho que é importante a gente ficar nessa luta das fake news, principalmente em ano de eleição, e vai ter assim, um festival de fake news, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha. Somos responsáveis, assim, até de forma pessoal, né? Quando a gente compartilha uma notícia. E principalmente no hard news, que é aquela coisa, aquela informação instantânea. Então a gente tem que tomar muito cuidado no ano que vem. Acho que cautela, né? Tentar manter a credibilidade com a rapidez. Acho que esse que é o equilíbrio. Bom, também uma pergunta que eu tenho: o público está cada vez mais exigente pela informação? Eu acho que ele tá bem assim, exigente no sentido de consumir muita informação, muito conectado, sabe? Então, acho que as pessoas querem cada vez mais. Já recebe a notificação no celular, já quer saber o que, que é, mas já passou para outra notícia. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que não é nem tão mais exigente. Acho que é essa coisa assim de detalhes. O que está acontecendo? Me conta. E dessa velocidade da notícia. Eu acho que é esse momento que a gente vive hoje. Bom, e vamos lá, deixa eu ver se tem algo no balãozinho aqui. Hum, a Isabela, ela diz o seguinte: vou te Não, fazer uma pergunta. Não me identifique, por favor. acho que não O que funcionou. você acha da existe ainda imparcialidade na política? Pô, Isabela, você já ajudou a identificar você, né? Ok. Mas Acho que a existe ainda gente. a imparcialidade? Eu acho que a gente tenta diariamente mostrar os dois lados, trazer para o debate todos os pontos, mostrar as pesquisas também, que é uma coisa que as pessoas se interessam muito, sabe? Quem que está em primeiro? Quem que subiu? Quem que desceu? Então, eu acho que a gente tenta cada vez mais trazer os lados, né? Porque não existem só dois lados, trazer o debate político. O debate político, eu digo, né, de alto nível, assim, não o debate político com notícia que você ouviu ali, aqui, não. Eu acho que a gente sempre tenta trazer cada vez mais o diálogo para as pessoas terem uma base, conseguirem se manter bem informadas e terem essa argumentação, sabe? Não ser só um debate do tipo, você é tal coisa, sabe? Você é petista, você é bolsominion. Não. Então, acho que a gente tem que parar e tentar criar argumentos, né? Bons argumentos para trazer esse debate, para conseguir fazer esse debate o ano que vem. E acho que o Band News tenta fazer isso diariamente, trazendo pessoas de vários partidos, de vários lados,
para dar para o telespectador uma base sólida para conseguir chegar nessas eleições aí de 2022. Bom, vamos aguardar. E a pergunta que eu tenho também, né? Como lidar, né? Ou seja, qual é a maneira que você faz para relaxar, né? Diante de tanta notícia, o que que você gosta de fazer nos momentos de lazer, né? Apesar que é difícil ter lazer na profissão também. É, na redação também, o clima é bem. Apesar de ter bastante trabalho, tem um fluxo enorme de informações, a gente tem uma equipe muito assim, é um ambiente legal de se trabalhar. Não é algo pesado, sabe? E na parte de lazer, assim, eu sempre tento, sei lá, no fim de semana, eu comecei agora a andar de bicicleta, né? Andar pesado de bicicleta. Quem sabe o Marcelo D'Angelo entrou aí, daqui a pouco eu corro uma maratona com ele também. Então eu sempre tento fazer algum tipo de exercício para desestressar. E um chocolatinho também ali, né? No meio do trabalho, aquele chocolate diário, por volta das 4 da tarde, é sempre bem-vindo. Café também? Vou dizer, eu não tomo café. Você Não. acredita? Eu sou uma jornalista que não toma café. É mais o chocolate mesmo. Ok. Olha, eu falei que a entrevista ia ser uma média de 50, já estamos aí nos 56 minutos aí, agradecendo a Caraca, audiência da rendeu. galera, que Ah, que está bom. bem participativa, né? Isso é muito bom. E para fechar aqui, né, eu tenho as últimas perguntas. Claro. Dica, de várias dicas que foi ditas aqui, você pode frisar também qual é a dica que você pode dar para a galera que sonha em trabalhar no jornalismo, seja nos bastidores, à frente das câmeras. Qual é a dica? Eu acho que assim, eu sempre falo, né, para as pessoas serem muito organizadas. Você quer trabalhar com jornalismo, tem que ser organizado, dessa coisa de muita informação. E assim, não desista. Às vezes pode ser difícil, às vezes você esbarra num plantão pesado, talvez a sua ideia não passou ali na hora, mas não desista, persista no seu sonho. Tente focar também, porque hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, né, ao mesmo tempo, tenta focar, ver, né, talvez eu queira ir mais para esse lado de jornalista político, esse lado de jornalismo político, esse lado de jornalismo esportivo. E, pelo amor de Deus, chequem as informações antes de compartilhar, por favor. Ó, pessoal, já pedindo chocolate aí para mim, hein? Amanhã eu vou ter que levar já. Então, ok. A última agora é uma reflexão. Eu adoro Claro. porque as respostas são muito boas e inspiradoras também. O que é o sucesso para você, Tatiana? Nossa, é amplo, né? É bem reflexivo. Cara, o sucesso para mim, eu acho que é muito você saber, assim, de você sair do trabalho, né? Todo dia, depois que eu saio do trabalho, quando a adrenalina baixa, eu tento fazer essa reflexão, sabe? O que funcionou, o que não funcionou. Então, para mim, assim, no meu momento atual, eu acho que sucesso é isso, é você sair do trabalho, sabe, com aquela sensação de, putz, hoje eu fiz um trabalho bem feito, dei o breaking news certinho ali, como a Carol falou. Então, eu acho que é isso. O sucesso é você conseguir fazer esse seu trabalho bem feito, conseguir ajudar as pessoas da sua equipe, compartilhar essas ideias, ter essa troca de informação. Eu me sinto, assim, totalmente realizada quando eu saio do trabalho e falo, cara, que bom. Mais um dia de hard news, mesmo pesado, mesmo com muita informação, às vezes notícias muito fortes, a gente conseguiu fazer um trabalho legal, sabe? Um trabalho bem feito, conseguimos trazer a informação de forma clara, de forma correta, transparente. Então, isso para mim, assim, me motiva muito. É uma coisa que eu gosto bastante. Muito bom. Olha, eu quero aqui agradecer a audiência, né, a galera toda aqui Ah, participando, muito Betinho. interatividade. E o que você tem a agradecer também é essa galera que te acompanha, familiares. Nossa, eu agradeço todo mundo, assim. Ó, a minha equipe, sem brincadeira, agradeço muito a eles, porque sem eles você não faz nada. Você simplesmente não faz jornalismo. E a minha família, que me escuta, porque, menino, que eu chego em casa, ó, meu marido é um anjo, porque o que eu chego em casa falando, ai, você não acredita essa notícia, isso aconteceu, lá, 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 lá.
Então, assim, minha família também tem uma paciência que eu falo bastante, né? Acho que deu para perceber aqui. Pois eu preciso, né, de convidados que falem também bastante, né? Fala Qual é o bastante. comunicador que não vai falar bastante também? Olha, muito obrigado. E a galera está agradecendo aqui em massa aqui. Eu só tenho a agradecer também a vocês que também tiram um tempinho para ficar aqui com a gente. Ah, foi muito legal, gente. Obrigada, obrigada pela participação, de gostoso. Passou a vergonha, tô até um pouquinho vermelha, mas passou. E é muito legal trabalhar assim com essas pessoas e ter essa família incrível que, assim, família é muito a base de tudo, né? Verdade. Bom, dá até pena dizer tchau, né? Porque o bate-papo foi muito bom, né? Se eu acrescento aqui sobre política, a live vai virar uma maratona. Mas terminamos por aqui. Eu quero agradecer pela sua participação. Muito obrigado por dispor tempo. Eu sei que é muita correria. E Imagina. lembrando que a live ela vai continuar aqui na IGTV, depois vai para o YouTube Thiago Comunicador e lá na frente, Tatiana, olha só, a Caraca. tecnologia vai virar podcast. Então não vai acabar Nossa nunca. Senhora, vamos compartilhar toda essa informação aí. Tatiana, obrigado. Obrigado a todos Obrigada, gente. também. Obrigada a todo mundo que tirou um tempinho aí para ouvir a gente, esse debate sobre a profissão, que é sempre bom, né? Um beijo aí para vocês. Boa semana, Thiago. Obrigado. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.